Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um grande prazer estar aqui novamente para falarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje ela começa com 4 perguntas. A igreja, a natureza universal do reino de Deus, qual é essa natureza? A igreja, ela faz parte, ela é parte integrante e representativa desse reino no mundo? A igreja faz parte da realidade presente deste reino? E ela também faz parte da realidade futura? Então, estes assuntos serão aprofundados nesta lição. A paz do Senhor, sou o pastor Valcir, e se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, a Desde Online, divulgar entre as pessoas para que o YouTube possa passar para outras pessoas, mostrando a importância deste canal. Então hoje nós falaremos da lição de número 4, que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. Lembrando que durante este trimestre, nós falamos na primeira lição sobre a origem da igreja, falamos na segunda sobre imagens bíblicas da igreja, e na terceira falamos sobre a natureza da igreja, e agora na lição 4 nós estamos falando sobre a igreja e o reino de Deus. Então é importante que a gente tenha em mente os pontos que foram colocados como pergunta. E é importante que a gente saiba que o reino de Deus, ele não é carnal, não pode se dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, ele é espiritual. E ele é, na verdade, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Já deixando claro o que é isto para nós, né? Que isto é realmente o reino de Deus. Então é importante que a gente coloque isto, né? Deixa isso claro, para que todos possam entender. Outra coisa importante que nós precisamos levar em consideração é que nessa lição 4, nós temos aqui o nosso texto áureo, que eu quero ler com os irmãos, texto áureo da lição 4 e a verdade prática, e dizer aonde estão os textos bíblicos. Então vamos lá. Na nossa lição de hoje, o nosso texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então vamos lá. Então nós temos aqui Marcos capítulo 1, versículo 15. Então o tempo está cumprido, primeiro ponto importante. O reino de Deus está próximo, que é a concretização dele. E qual é a porta de entrada para o reino? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Este é realmente o ponto de entrada para o reino de Deus. A nossa verdade prática vai dizer assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então a igreja não é o reino de Deus. A igreja ela é a representante para pregar o evangelho do reino. E o nosso texto bíblico básico hoje está lá em Marcos, capítulo 1, verso 14 a 17. Como são apenas 4 versículos, faço questão de ler. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, o próprio Cristo, quando veio a este mundo, ele deixou claro que o reino de Deus estava próximo.
E ele vai dizer em outros momentos que o reino de Deus está presente entre vós. E nossa introdução vai deixar claro para nós que realmente que a Bíblia ela vai apresentar Deus como este grande rei. Olha o que o salmista diz aqui para nós. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Está lá em Salmo 46, verso 6. Ok? Então isso deixa claro para nós quem é o rei. Ele domina sobre tudo. Não há dúvida sobre isso. A soberania divina é sobre tudo. Deixa claro, ele reina sobre tudo. Tudo está sobre o seu controle, ok? E outra coisa importante que a gente precisa entender é que nesse aspecto nós vamos mostrar que o reino divino, ele é universal, ok? Então ele é universal e a sua soberania tem como realidade aqui presente, né? Tem a realidade presente e a realidade futura. E a igreja, como parte deste reino, tá? Ela tem aí a sua missão de pregar e manifestar a vida deste reino. Então vamos lá. Cristo é realmente esse reino. Quando ele esteve presente, ele diz: o reino está entre vós. Ninguém pode dizer que o reino está aqui, ou ali, ou acolá, mas o reino de Deus está entre vós. E a igreja precisa pregar o evangelho do reino, precisa falar desse evangelho. Primeiro tópico aqui diz a natureza do reino de Deus. E quando a gente analisa a natureza do reino de Deus, nós vamos entender que o reino de Deus ele é universal, tá? Isso é o primeiro ponto. Ele reina sobre tudo. Estou fazendo questão de repetir. Tudo está sob o seu controle. Isso é importante que eu e você tenhamos isto. Olha, diz aqui, ó, o salmista fala aqui, Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Tá? Então, Daniel vai afirmar que ele domina sobre todos os reinos dos homens. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, está aqui Daniel falando que Deus ele tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem ele quer. Então, isso é deixando claro que a Escritura ela deixa claro aí essa natureza do reino de Deus e a sua universalidade. Em qualquer parte do universo, Deus reina sobre ele, ok? Qualquer parte do universo, Deus reina sobre ele, tá? Então é importante a gente lembrar disso, tá? Ele é o rei universal, ok? Rei universal. Todas as hostes angelicais, tanto no céu quanto na terra, Deus reina. Sobre todas as galáxias, sobre todos os planetas que existem, Deus reina sobre eles. Isso tem que ficar claro para mim e para você de que Deus reina sobre tudo isto, tá? Então isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel lá 2:21 vai dizer isto. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então nós estamos falando de um Deus que domina sobre todas as coisas. Nós temos o segundo tópico que diz assim, a soberania divina e os acontecimentos do mundo.
Então o mundo ele segue o seu curso, né? Ele segue, mas Deus não perdeu de forma nenhuma, ele não deixou de exercer o seu domínio. Ah, mas as coisas estão acontecendo, tantas coisas erradas. Cada nação, cada povo, cada pessoa que cometer os seus atos errados, eles sabem. E Deus cobrará de cada um deles. Então Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Não que ele seja culpado por todas as misérias, por todas as coisas ruins que estão acontecendo. Mas porque Deus ele é soberano e ele... Não. Ele deixa os homens claro, o ensinamento é claro para toda a humanidade, e a humanidade sabe o que é certo e o que é errado, e aqueles que fizerem o que é errado vão pagar por isto. Com certeza vão pagar por essas coisas erradas que estão fazendo. Deus não perdeu o controle de forma nenhuma, tá? E ele não é culpado pelas coisas ruins que estão aí acontecendo, tá? Outro ponto importante aqui que a gente tem que levar em consideração, o reino de Deus, terceiro ponto, o reino de Deus e a nação de Israel. Olha que lá no Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão e através de Abraão, o plano de Deus era que, através da família de Abraão, toda a humanidade pudesse ser abençoada, tá? Então, Deus, ele queria, né, através da nação de Israel, ser um Deus aí teocrático, né? O Deus crático o povo. Ele queria reinar sobre esse povo. Então, quando Israel estava lá, reinando lá como tribo, né? Deus estava ali e reinava sobre ele. Então, Deus então estava ali exercendo sobre ele um governo teocrático, tá? E ele também, o desejo de Deus era tornar a nação de Israel sacerdote. Olha o que ele diz. Ele diz aqui que Deus, em Êxodo está dizendo assim, olha, por isso ele era um reino sacerdotal. Olha que interessante. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino, olha que interessante, vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então olha que interessante essa colocação, deixando claro aí que este sempre foi o plano de Deus para com a nação de Israel. Deus sempre quis reinar sobre ele. Deus escolheu Israel. Deus tinha um propósito aí de abençoar grandemente essa nação para que, por meio dela, todos os povos. Olha o que ele diz lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então sempre foi o plano de Deus para com a nação de Israel usar isto, tá? Então esse propósito aí, ele se concretiza lá em Jesus Cristo. Jesus veio da nação de Israel e ele se torna mais real ainda quando a igreja foi estabelecida. Olha o que Paulo escreve lá em Efésios 2,14. Ele deixa claro lá. Efésios 2,14. Vamos ver aqui o que ele deixa claro aqui para nós. Efésios 2,14. Vamos abrir aqui. Efésios 2,14. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Olha só que interessante. Isso é o que está lá em Efésios 2,14. Aí nós temos Gálatas 3,14 também, que diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então, tudo isso deixa claro que por intermédio da morte, né, e da ressurreição estabeleceu a igreja.
Então a igreja ela é essa continuação aí, na verdade, do representante do reino de Deus na terra. A igreja ela não é o reino, mas ela representa e ela é responsável em divulgar o reino de Deus. Muito bem, nós temos aqui o segundo tópico, né? Deixa claro para nós a igreja e as dimensões do reino. E o primeiro ponto diz, o reino como realidade presente. Então, quando Jesus veio, ele começou a curar, começou a expulsar os demônios, começou a fazer milagre. Isso já demonstrava a chegada do reino de Deus. Então, Jesus trouxe o reino a uma realidade presente, ok? Então, o reino, ele é concreto, ele é real, ele é verdadeiro. Mas eu não posso dizer aquilo ali. Não, de forma nenhuma, né? Deixa claro para nós aí. Então, o reino, ele tem essa... deixa claro. Então, quando Jesus estava curando, ele estava demonstrando isto, tá? Aí questionaram a Jesus, não, mas você faz esses milagres através de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, tá? Então, nessas palavras aí, a gente vai ver aí, né, a importante compreensão aí da identidade do reino de Deus, né? Na realidade presente. Então, aí o advento de Jesus deixa claro para nós, né, que o reino estava já entre os homens. Então, a presença de Jesus nesse mundo já deixou claro aí a questão da presença também do reino de Deus entre nós. Olha que interessante, né? Então, isso deixa para nós algo muito interessante aí, ok? Em outras palavras aí, a gente vai vendo lá, né? O reino não é subjetivo, mas concreto e real. Por quê? Porque Jesus estava aqui presente. Segundo ponto. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O reino está... Onde está o reino de Deus? Não está aqui ou ali, né? Nós acabamos de falar. Mas com Jesus. Olha que interessante, né? Então, toda vez que ocorre salvação, curas, libertações, o reino está presente. Romanos vai dizer claramente isso para nós, né? Romanos vai dizer isso para nós em Romanos capítulo 14, verso 17, né? Onde está o reino de Deus? Então, nós temos aqui, né? Romanos 14, verso 17. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então isso é importante aí, que a gente entenda a questão do reino de Deus, tá? Então esse é o ponto importante, aonde está. Ele é uma realidade presente? Lógico que ele é, né? Ele não está preso a um espaço geográfico, mas a presença de Jesus, né, deixa claro aí que ele pode se manifestar. Olha o que diz Lucas, lá em 17, 20 e 21, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aquilo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, quando Jesus estava aqui curando, expulsando o demônio, ali já estava a presença do reino de Deus. E o reino de Deus é, conforme já colocamos aqui, né? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então isso é importante a gente ter aí, tá? Então a sua realidade presente aí é realmente clara para nós, ok? Então, muito bem. Outra coisa, todo o ministério, quando você olha todo o ministério do Senhor Jesus, você vê ali a realidade do ministério da presença do reino de Deus. Quando você olha para o ministério apostólico, você também vai ver claramente a presença do reino de Deus. E quando você vê a igreja, né? A igreja e todo o seu ministério da igreja, toda a atuação da igreja, quando ela prega, quando ela evangeliza, quando pessoas são salvas, quando pessoas são ensinadas, nós vemos ali a presença do
reino de Deus também, né? Também ali nessa questão. Terceiro tópico, o reino de Deus como realidade futura, tá? Então, o reino de Deus como realidade futura. Então, nós temos o reino de Deus na dimensão presente e na dimensão futura, tá? Na dimensão presente, né, o que vivemos todos os dias aí, evangelizando, pregando, vida sendo salva, vida sendo transformada, isso podemos dizer que é uma realidade presente, né? Então, mas ele tem também um aspecto futuro, né? E aí nós vamos ver aí a questão do aspecto futuro, né? Nós temos aí que em breve haverá um julgamento, haverá um milênio, nós teremos novos céus, novas terras, nós estaremos com o Senhor. Isso é dimensão futura, ok? Terceiro tópico nós diz a igreja no contexto do reino de Deus. E o primeiro tópico, a distinção entre igreja e o reino de Deus. A igreja é menor e o reino é muito maior. A igreja, ela faz parte do reino, ela é responsável para divulgar, enquanto o reino é universal, ele é o universo inteiro, né? Então é importante a gente já ter isso com a gente, ok? Então, a igreja, ela faz parte dessa coisa chamada reino, que é muito, muito maior. Então, o reino, ele é amplo. E o reino, ele envolve aí, né, o povo, tanto da antiga quanto da nova aliança. Então, nós vamos pegar desde a chamada de Abraão até os dias atuais. Então, nós temos aí o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. Então, tudo isso faz parte do reino, tá? Então, a igreja, ela não existia lá no Antigo Testamento, né? Eu sempre vou dizer que lá no Antigo Testamento, quando você vê Deus trabalhando na vida de algumas pessoas e depois, antes de Abraão, Deus já trabalhando na vida de algumas pessoas, e aí você vê Deus lá no Éden, com promessas. Eu vejo ali já um embrião da igreja. Eu já vejo ali o embrião da igreja. A forma como Deus trabalhou com Israel, eu também vejo ali que era o embrião da igreja. Embora a gente chama o povo do antigo pacto, sem dúvida nenhuma. Ok? Mas é importante a gente ter isso em mente. Ok? Então o reino já estava lá no antigo, pacto, né? Israel era a comunidade do reino. E a igreja é a comunidade do novo pacto. Então, começou lá no Antigo Testamento, com a chamada de Abraão, e depois veio com a igreja até Jesus, né? Então, dali para trás, Antigo Pacto. De Jesus para frente, Novo Pacto, e aí entra a igreja. Então, é importante a gente ter essa claridade. Segundo tópico, a igreja expressa o reino de Deus. Então, a igreja, por que ela expressa? Porque Deus planejou essa missão para a igreja, expressar o seu reino. A igreja, ela foi eleita por Deus para isso, né? Ela foi inserida aí no contexto do reino. Ela não existia, mas olha que interessante. Ela foi feita para isso. Olha Gálatas, nós já lemos Gálatas, né? Mas vamos ler de novo. Gálatas 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando eu leio Gálatas 4, o capítulo todo, fica claro que Jesus, né? Ele é a cabeça da igreja, então a igreja faz parte desse corpo, e a igreja é importante nesse processo, tá? Então a igreja ali, ela foi idealizada para essa missão. Efésios 1:10 vai dizer também que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, né? Olha que interessante, ok? E aí nós temos aqui que o projeto, né? A igreja, ela foi eleita, o projeto de Deus para com a igreja é tornar seu plano conhecido pela humanidade. Então, assim como Abraão, quando Deus chama Abraão, ele diz que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, e através da igreja também ela tem essa missão de levar o evangelho a todas as pessoas.
tanto nos céus como na terra, a igreja é conhecida. Então a igreja passa a ser conhecida tanto para as potestades e principados nos céus, quanto na terra ela tem a sua importância. Então é importante a gente guardar isso na nossa mente, ok? Muito bem. Nós temos aí um terceiro tópico, né? Que é a igreja e a mensagem do reino. Então a igreja precisa pregar a mensagem do reino, porque essa é sua missão, né? Então Paulo fez isso com os presbíteros lá em Éfeso, né? A gente vai ver que Paulo, ele esteve lá e ele fez isso, né? Pregar o reino é importante missão da igreja. Nós vamos ver aqui, ó, em Atos 19, verso 8, ele diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Quem fez isso? Paulo fez isso, tá? Com os presbíteros, tá? Então Paulo recordou e pregou eles o reino de Deus, lá em Atos 20, verso 25, também vai dizer isso daqui para nós, tá? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Então Paulo estava fazendo o quê? Pregando o evangelho, ensinando a palavra. Quando ele está fazendo isso, ele está realmente divulgando o reino de Deus. Lá em Roma, como prisioneiro, ele estava também fazendo esse trabalho, tá? Quando prisioneiro lá em Roma, ele fala isso, que tudo que ele fez foi sem impedimento algum, ó, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao reino, ao Senhor Jesus Cristo, pertencente ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo, durante toda a sua vida, mesmo preso, mesmo como encarcerado, ele continuava fazendo o trabalho de pregar o evangelho do reino, tá? Então, para executá-la com eficiência, a igreja precisa ter uma visão do reino. Olha que interessante. Se a igreja não tiver uma visão do reino, de que o reino é muito maior, de que nós somos súditos desse reino, de que nós precisamos divulgar esse reino, nós precisamos conhecer tanto a importância, né, para que possamos fazer a diferença. Então, não ter esse entendimento da dimensão do reino é sair fora da rota. E Jesus deixou claro, né, que o meu reino não é deste mundo. Então é importante que a igreja, ela acorde, né? Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Então a igreja precisa ter essa visão, tá? Então, que a gente possa entender que não é a minha igreja, a placa da minha igreja, a minha religião, não. Eu trabalho, eu fui salvo por Cristo para algo muito maior, que é o reino dele. Então, cada igreja presente em toda a terra trabalha para um reino que é algo muito maior do que a nossa igreja, o nosso espaço ali localizado em algum lugar da terra. Ok? Então é importante a gente ter isso. E concluindo aqui a nossa lição de hoje, a igreja é menor e o reino é muito maior. Ela é o instrumento aí, divulgador desse reino e mesmo sendo o instrumento, ela vai herdá-lo no final. Então todos que professam a Cristo herdará o reino. Então que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.